Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje vamos começar falando sobre o tema de suicídio. Sansão. Especificamente, vamos usar a história de Sansão. Tem várias outras histórias também, mas vamos usar a de Sansão. No caso, a dúvida qual que é? Se Sansão foi Salvo ou não? Tá. Se foi um suicídio ou não? Se existe o suicídio que é permitido também ou não, é o que vamos discutir. Vamos lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 23. Pode ler, dona Ilda. Então eu vou iniciar bem antes para entender quando chegar lá no 23 diante você lê, para que quando cair no assunto já estamos inteirados. Sansão é traído por Dalila, 16 primeiro. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi aos gazitas. Sansão entrou aqui. Ela disse aos gazitas. Foram, pois, em roda a toda noite. Lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite esperavam sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. E, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sodereque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a tua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poder afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Aí eu vou pular daqui até o 23. Você leu o 23? Lê. Vamos lá partir o que importa. Então, no capítulo 16 de Juízes, no versículo 23, conta a história, né, quando Sansão estava lá com os filisteus. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e aos que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá, no sepulcro de Manoé, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos.
Então, muitos dizem, quando leem a Bíblia, tem várias pessoas, cada um tem a sua opinião ou a sua interpretação. Muitos dizem e acham que Sansão cometeu um suicídio e que ele não teve salvação. Qual é a tua opinião, Maicon? Primeiro nós temos que criar a pergunta, né? Qual que é a pergunta? Sansão foi salvo ou não foi salvo? Então, a minha pergunta é essa, você acha que ele cometeu um suicídio? Cometeu suicídio. E você acha que ele foi salvo ou não foi salvo? Ele foi salvo. Então vai falando aí. Então, na verdade, assim, quando você cria uma forma de você morrer, é suicídio. Qualquer forma que você atenta contra a sua própria vida. Mas no caso de guerra, é permitido que você se mate contra o seu inimigo. Deus permite isso. Que você morra. Isso. No caso, ainda mais que Sansão, além de ser uma luta de inimigo, né, de povo, era uma luta espiritual, porque ele também representava a Deus. O povo de Deus contra o povo pagão, gentil, né? E que era os que tinham os outros costumes, que eram politeístas. O Dagon, que era o deus rival, né, que era o maior inimigo daquela época. Os filisteus, eles dominavam aquela região. Então, mas como no caso de Sansão, ele foi escolhido por Deus. Antes de nascer, nasceu sendo escolhido sendo um narizeu. Então, que era para ele ter uma vida santificada, para viver somente para Deus, para julgar esses povos que vinham contra as suas nações hebraicas. Exatamente. Só que aconteceu o quê? Sansão, Deus, a primeira moça que ele se interessou era a Filisteia. Mas a Bíblia fala que foi por permissão de Deus. A ponto que ocorreu tudo aqueles reboliços lá, que teve a morte da família dela, e ele foi lá e se vingou deles, colocando fogo no rabo da raposa, destruindo as fazendas lá dos filisteus, né? Queimando tudo lá. Aí o que aconteceu? Os filisteus ficaram procurando ele porque queriam o matar. Aí o povo dele próprio entregou ele. Mas o que aconteceu? Amarraram, entregaram ele, só que quando eles pegaram ele se soltou das cordas, porque ele falou pro povo dele, vocês não vão me matar, né? Então me amarra e me entrega para eles. Aí ele foi entregue pelo próprio povo dele, próprio povo hebreu. Só que quando chegou o exército desses homens, Sansão se soltou e pegou uma queixada de jumento e matou eles, todos esses 1.000 soldados, uma queixada só de jumento. Isso. Mas a situação foi piorando lá para frente, porque Sansão ele só interessava nas filisteias. No fim, ele se apaixonou por Dalila, e Dalila tinha sido contratada e comprada pelos príncipes filisteus. Trocou-se o amor dele por muitos ouros, muitas pratas, riqueza, enfim, e ela enganou, perguntava para ele, persuadindo qual era a força dele. E o que aconteceu? Um homem seduzido, enganado, ele acaba entregando o quê? Seu coração, né? Entrega tudo na mão, porque ele estava achando que ela era apaixonada por ele. No fim, ela começou assim, talvez ali, falar, então você não me ama, porque você me engana. E o que aconteceu? Aconteceu que Sansão abriu o coração de verdade, quando foi cortado o seu cabelo, e dessa vez ele foi realmente capturado pelos soldados que furaram seus olhos. Então tem duas coisas assim, que eu gosto de explicar nessa parte. Sansão, ele perdeu os olhos pelo castigo de Deus, porque ele pecou contra Deus. Se envolveu, além de ser uma prostituta, ele se envolveu e entregou o segredo de Deus, né? Ele entregou um segredo que não era para ele entregar.